Olá, meus queridos. Meu nome é Dr. Tiago Andrade, advogado especializado na defesa de compradores e proprietários de imóveis. Hoje a gente vai abordar um assunto muito interessante, que é justamente as cautelas que devem ser tomadas no momento em que se escolhe adquirir um imóvel na planta de uma construtora, de uma incorporadora ou um loteamento. Quais são os cuidados que o adquirente deve tomar e o que é que ele precisa conhecer para que ele faça essa aquisição com segurança, de forma a que ele, pelo menos de uma maneira preliminar, consiga ter uma segurança de que, após a realização do pagamento, ele irá efetivamente receber esta unidade imobiliária sem problemas futuros. Então, vamos lá. Inicialmente, eu já solicito que, se for possível, segue o canal, deixe um joinha. Qualquer dúvida após o vídeo, pode deixar nos comentários, que eu sempre tento responder todos na maior brevidade possível. Tranquilo? Então vamos lá, vou abrir um slide aqui para que fique fácil a nossa compreensão. Pois bem, esse aqui é um slide de um curso que eu acabo às vezes dando para alguns advogados sobre a auditoria imobiliária e como prestar assessoria jurídica para adquirentes e proprietários de imóveis, tá? Então eu sempre abordo esses temas, obviamente com um pouco mais de profundidade, porque no curso eu estou efetivamente, ensinando advogados a fazer essas auditorias imobiliárias, e aqui a gente vai pincelar esses temas de forma que vocês, compradores, apenas consigam compreender de uma forma geral e tenham os cuidados necessários em cima de cada tópico desse, tá? Primeira coisa, sempre que você for adquirir, seja um loteamento, seja um apartamento, um imóvel na planta, a nossa legislação ela traz uma série de requisitos que devem ser atendidos para que se autorize o início da comercialização daquelas unidades. Apartamentos na planta, regime de incorporação imobiliária, logo, para que a construtora incorporadora possa vender qualquer apartamento, é necessário o registro prévio do memorial de incorporação na matrícula do imóvel no qual será edificado aquele empreendimento. Isso é um requisito do artigo 32 da Lei 4591/1964. Isso significa que qualquer empresa que realize alienação de unidade autônoma sem o registro de memorial de incorporação na matrícula do imóvel, ela está cometendo um crime e esse contrato ele não tem validade. Então é muito comum empresas realizarem, como que eu posso dizer, contratos preliminares de reserva de fração ideal, como se eu estivesse reservando aquela unidade para uma futura incorporação. Por que eles fazem isso? Porque esse custo inicial de fazer o projeto, de contratar o jurídico, de juntar a documentação, fazer o memorial de incorporação, registrar, tudo isso gera custo. E esse custo inicial tem que ser bancado pelo incorporador, porque, repito, enquanto não sai esse registro do memorial de incorporação, ele não pode vender nada. Então, o que é que algumas empresas maliciosas fazem? Eles oferecem o imóvel por meio de um contrato preliminar de reserva, já cobra dos adquirentes que assinam esses contratos preliminares valores referentes ao pagamento da unidade, e com esse dinheiro que deveria sair do caixa da empresa, eles vão lá e fazem o projeto memorial de incorporação para aí sim iniciar a primeira etapa do empreendimento. Isso é uma prática abusiva, isso é ilegal e esses contratos preliminares não têm validade. E isso não é algo feito só por pequenas e médias incorporadoras e construtoras, não. Esta semana mesmo, eu peguei um contrato preliminar de uma grande construtora de Balneário Camboriú, famosíssima, dessas construtoras que ficam competindo com quem constrói o maior prédio aí do Brasil. Então, para vocês terem noção que essas abusividades na compra e venda de imóvel na planta não tem casta social, não tem nível de empreendimento. Às vezes eu entro com ações revisionais em contratos de 4, 5, 10 milhões, como eu entro com revisões contratuais em contratos de 200, 300 mil. As abusividades e as ilegalidades são sistemáticas e se alastram por todo o mercado imobiliário. Como então que você, adquirente, pode ter certeza que existe
o registro memorial de incorporação. Isso é muito importante porque se você está adquirindo um imóvel de uma empresa que pelo menos se deu ao trabalho de registrar a incorporação anteriormente, já é um indicativo, não uma certeza, de que você não está lidando com golpistas e estelionatários. Isso é um indicativo, tá? Você não pode valorar isso apenas com base na existência ou não do registro, até porque eu já tive muitos casos de empreendimentos que foram registrados via regime de incorporação e que deram diversos problemas. Mas, pois bem, então, quando você vai na empresa que é te oferecido a minuta do contrato, que tem que vir um quadro resumo com a cláusula, a lei das incorporações determina que o imóvel tem que estar individualizado, inclusive indicando o número do registro do memorial de incorporação e o número da matrícula imobiliária onde será edificado o empreendimento. Então, com base nessas duas informações, número da matrícula, principalmente, você pode se dirigir ao cartório do registro de imóveis, pedir uma certidão de inteiro teor daquela matrícula imobiliária e verificar naquele documento se existe um registro da incorporação. Basta você procurar o número do registro que é indicado no seu contrato e procurar esse mesmo número na certidão de inteiro teor. Aí vai aparecer uma transcrição enorme, porque o memorial de incorporação ele é um registro grande da matrícula e qualquer coisa que indique a existência desse memorial de incorporação lá significa que, ok, o primeiro passo, essa empresa cumpriu o que é o memorial, o registro do memorial de incorporação. A questão do loteamento é a mesma coisa. Pelo artigo 37 da Lei 6766, também quando vai se edificar e se alienar esses loteamentos, é necessário, além da autorização dos órgãos públicos, o registro, desse projeto de loteamento junto à serventia imobiliária. Então você precisa também identificar qual que é o número da matrícula do imóvel que será objeto desse parcelamento urbano, verificar se esse parcelamento está com autorização junto aos órgãos públicos, principalmente prefeitura e cartório de imóveis, aí sim você pode adquirir isso com bastante segurança. Eu deixo claro que por diversas vezes nessas questões de loteamentos, muitas pessoas compram parcelamentos clandestinos de solo. Porque muitas pessoas partem da equivocada compreensão que eu sou dono de um lote urbano ou um lote rural que está dentro de um zoneamento urbano, eu vou simplesmente chegar lá, vou dividir o meu imóvel em lotes e vou sair vendendo via contrato. Isso acontece todos os dias, porque as pessoas não sabem que efetivamente para que se faça parcelamento de solo urbano deve-se obedecer uma série de requisitos legais. Então, muitos compradores que também desconhecem essa questão fazem a aquisição desses lotes decorrente de parcelamento clandestino de solo e pense numa incomodação grande. Primeiro, quem faz esse tipo de parcelamento incorre em crime de parcelamento irregular de solo. Corretores que fazem a alienação dessas unidades também correm o risco de responder por esse crime e os adquirentes não têm garantia, segurança nenhuma de que, primeiro, vão receber aqueles lotes que compraram, segundo, se caso seja declarada a nulidade daqueles contratos, a chance deles recuperarem os valores desembolsados é bem pequena, porque geralmente o loteador pega esse dinheiro e desaparece com tudo. Então, cuidado, tá? Primeiro passo, verificar a questão da regularidade, da legalidade, tanto na incorporação quanto do loteamento. Segundo ponto, quando faço assessoria de aquisição de imóveis para meus clientes, eu sempre faço uma diligência em cima da empresa. Por quê? Porque grande parte do passivo dessas construtoras, incorporadoras e loteamentos pode ser facilmente consultado nos próprios portais da Justiça. Então eu costumo olhar, por exemplo, um cliente meu vai comprar um apartamento de um valor expressivo, um empreendimento de luxo. Então deixa eu olhar qual que é a experiência que essa empresa tem em empreendimentos de luxo e também ver se ela tem muito processo por vício construtivo, problema de construção. Por quê? Porque se ela tiver uma quantidade expressiva de processos nesse tipo de situação, já é um indicativo de que meu cliente não adquira aquela unidade, principalmente se for unidades de um valor expressivo. Tranquilo? Como que eu faço essa consulta? Basta ir no portal do Poder Judiciário, ou estadual ou federal da sua
do seu estado, geralmente federal, imóveis Minha Casa Minha Vida, porque na maioria dos processos, né, eles colocam a Caixa Econômica Federal junto. Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, você vai consultar no portal do TRF4, Justiça Federal, ali do seu estado, ou na Justiça Estadual também, tanto pelo nome, tanto pelo CNPJ. É possível essas duas formas de consulta. Se você não achar em um, vai achar pelo outro. Basta ir nos portais do Poder Judiciário, na parte consulta pública, consultar processo, pesquisar por nome CNPJ e verificar quais são esses processos que a empresa tem, tá? Uma coisa muito importante é jamais você assinar esses contratos de aquisição de imóvel na planta a partir do primeiro momento que você tem contato com aquele empreendimento, principalmente se você não é uma pessoa experiente nessa questão de mercado imobiliário, como funcionam esses contratos, se você não tem uma experiência de como vai funcionar a atualização dessa dívida, porque é muito comum as pessoas se dirigirem ao estande de vendas ou serem abordados nesses estandes que ficam em shoppings e tudo mais, e a venda desse tipo de produto, né, uma venda agressiva, eles fazem daquela forma que a pessoa se encanta por aquele empreendimento e entregam um contrato, às vezes, de 20, 30 folhas e ficam naquela pressão de que se não assinar agora, eu não consigo manter essa oferta. Se você não fizer isso agora, eu não consigo manter essa unidade. Eu tenho 2, 3 pessoas, eu preciso fechar amanhã. Isso tudo, toma cuidado, tá? É conversa de vendedor. Por quê? Porque apartamento e dívidas de longo prazo num montante expressivo desse, você não pode tomar uma decisão em cima do calor do momento. Então você pega o material publicitário daquele empreendimento, você pega aquela minuta de contrato, você fala, eu vou levar isso aqui para casa, eu vou ler o contrato com calma, vou estudar, se for o caso, eu vou passar esse contrato para meu advogado dar uma verificada, e aí sim, tendo conhecimento da complexidade da relação jurídica, do que você está assinando, você faz a aquisição dessa unidade, tá? Muito cuidado. Nunca, se você nunca adquiriu um imóvel, não tem experiência com isso, ou não sabe como funciona, não chega lá no estande e assina isso de uma decisão que não seja pensada, tá? Um problema que é bastante comum. Infelizmente, os nossos tribunais e a nossa jurisprudência entende que é possível as construtoras e incorporadoras entregarem tantos loteamentos à área com uma diferença de metragem que não extrapole 5%. Então, por exemplo, se você adquire um imóvel de 500 metros quadrados, é possível o loteamento te entregar faltando 25 metros quadrados. E a jurisprudência entende que isso está dentro de uma margem de erro, não é ilegal. Então, por conta disso, o que as empresas já estão fazendo? Elas efetivamente já vendem os imóveis diminuindo a metragem total da área. E elas fazem isso porque encontram a concordância e o conforto dos tribunais em admitir essa diferença de área. Eu, pessoalmente, não concordo com esse entendimento dos tribunais, porque ele vem de um contexto histórico lá desde o Código Civil anterior, desde uma época de legislação que não se tinha, né, o advento tecnológico que a gente tem hoje, né, e não se tinha a precisão que a gente tem hoje no momento de se edificar esse tipo de situação. É praticamente inconcebível você receber uma unidade faltando 5% do total da área, se isso já não fosse previsto, essa deficiência de área, porque a engenharia hoje não trabalha com uma margem de erro nesse tamanho, mas infelizmente o Poder Judiciário é conivente com essa situação. Então não adianta reclamar se vier faltando esses 5% de área no seu imóvel. Mas você vê que a situação é tão absurda, né? Imagina um cliente que vai comprar um apartamento de milhões com 400 metros quadrados e a empresa simplesmente falar para ele, esquecemos aqui de 20 metros quadrados do seu imóvel, praticamente um quarto que vai vir faltando. Ele vai poder reclamar isso? Não. É um absurdo? É. Bom, por enquanto, ficamos nesse momento aqui. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes para não ficar muito longo. Se você gostou do conteúdo ou tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e um forte abraço.